Em nossa introdução sobre o importante assunto sobre o governo de Deus na esperança dos salvos, nós trouxemos um comentário bíblico de Charles Spurgeon a respeito do Salmo 62, versículo 5, que foi objeto aqui do nosso texto bíblico, que foi o nosso texto bíblico. Charles Spurgeon vai dizer que a esperança é derivada da oração. Olha que colocação interessante. A esperança e da fé sendo conhecida pelo Senhor como graça aceitável. Graça aceitável. Eu não vou entrar nesse aspecto por conta do volume de informações que nós temos sobre graça aceitável. Mas desejamos nada mais do que seria certo Deus nos dar, pois então a nossa esperança virá inteiramente de Deus. O crente em Jesus Cristo, ele não espera aquilo que não é esperável. Ele só espera aquilo que ele sabe que pode esperar. Porque há dentro dele a capacidade que o Espírito Santo dá, dele esperar aquilo que é esperável e que vai fazer diferença na sua vida. Vou dar um simples exemplo. Eu não posso esperar que amanhã eu vou ser um jogador de futebol. Isso não é uma esperança. Isso é uma loucura. Então, o crente, ele só espera aquilo que o Espírito Santo deposita em seu coração para ele esperar. Ele tem esperança daquilo que ele tem confiança que vai receber em Deus. Por isso, a gente tem que entender um pouquinho mais do que venha a ser a esperança. Então, desejamos nada mais do que seria certo Deus dar, pois então a nossa esperança virá inteiramente de Deus. O Espírito Santo comunica conosco naquilo que nós devemos esperar. No que tange as coisas verdadeiramente boas, a nossa esperança virá inteiramente de Deus. Nunca espere o mal de Deus. Há muitos crentes que focam muito nos castigos de Deus. Deus está castigando, Deus está castigando, Deus está julgando ele. Prestem atenção no que eu vou dizer aqui hoje. Deus reservou um dia para julgar-nos, todos os homens. Deus não fica fazendo julgamento parcelado. A gente fica achando que Deus está mandando um juízo sobre a pessoa. Basta ver, o crente se desviou, aconteceu algum problema com o crente, pronto, aconteceu uma tragédia, foi Deus. Muitas coisas que acontecem, nós já estudamos isso aqui, são frutos das nossas próprias ações. A gente está colhendo o que nós plantamos. Deus está alheio a essas realidades. Então, não atribua a Deus todos os malefícios. E até algumas coisas boas que acontecem conosco também são resultados da nossa boa ação também. Por isso que a gente tem que saber discernir isso. Ou seja, a nossa esperança vem inteiramente dele. As vãs esperanças dos mundanos não vêm, porque eles não depositam a sua esperança em Deus. Eles depositam sua esperança naquilo que ele vê, naquilo que ele imagina, naquilo que ele estabelece como um sonho, como um projeto na sua mente. Mas o crente não, a esperança do crente está junto com a fé. Ele espera, mas crê que vai receber. Quem entendeu isso? Ele crê que vai receber. Prometem, olha só, as vãs esperanças dos mundanos não vêm. Prometem, mas não há cumprimento. As nossas esperanças estão a caminho. E no tempo certo chegarão para satisfazer as nossas expectativas. Então, olha a diferença entre uma esperança e outra. Feliz o homem que confessa que tudo que tem,
tudo que deseja e tudo que espera encontra-se em Deus. Esse é um homem bem-aventurado, esse é um homem feliz. Está todos esse tudo que tem, tudo que deseja e tudo que espera, está apoiado em Deus. Então encontramos na Bíblia 3 versões da palavra tikvá. Se a minha pronúncia não estiver de acordo, mesmo com a palavra transliterada, que me perdoe os irmãos. Mas esta palavra tikvá, que é a originária para formar a palavra no português esperança, é um termo hebraico do verbo gavá. E esse verbo significa o seguinte: olhar esperançosamente em uma direção particular. Então, a partir desse verbo, olhar esperançosamente em uma direção particular, aí surgiu a palavra tikvá, que é um termo que significa olhar esperançosamente em uma direção particular. O sentido desta palavra é como se esticar uma corda. Aí vem uma outra palavra ainda, que é a palavra yashau. Mais uma vez, se a pronúncia não estiver correta, que me perdoe, mas eu estou lendo o que está escrito. Yashau quer dizer permanecer. Permanecer. Qual é o segundo sentido dela? Aguardar pacientemente. Ou seja, ele espera no Senhor porque ele sabe que vai receber. Vou dar um exemplo para os irmãos em Gênesis 22. Sai Abraão pela madrugada com seu filho, indo para o Moriá para oferecê-lo em sacrifício. No meio do caminho, o filho lhe pergunta: pai, eu estou vendo o senhor se preparou com as brasas, porque está trazendo as brasas, tem o fogo. Estou vendo o senhor com o cutelo, mas eu estou sentindo falta do cordeiro. Como é que o senhor vai fazer um sacrifício se o senhor não tem o cordeiro? E a palavra de Abraão foi essa: Deus proverá para si o cordeiro. Você entendeu isso? Eu não tinha nada. Como é que vai achar um cordeiro no monte, no deserto, numa caminhada? Irmãos, eu queria ter essa fé e essa esperança de Abraão. Se eu tivesse essa esperança de Abraão, essa fé, eu acho que o mundo seria transformado. Que Deus proverá para si o cordeiro. Isso aí não é fruto de experiência, de conhecimento. Isso é fruto de intimidade com Deus. Porque o conhecimento pode ser um conhecimento secular. Você estudou, leu, aprendeu, mas pode não formar fé no seu coração e esperança. Mas a intimidade com Deus é saber, como está escrito: eu sei, como disse Paulo, em quem eu tenho crido. E que é poderoso para fazer abundar infinitamente mais, além de tudo. Isso é fé associada à profunda esperança. Então, permanecer confiante e aguardar pacientemente. Todo mundo vai dizer para você: não, irmão, e aí, aconteceu? Ainda não. Poxa, mas está demorando. Eu falei assim: calma, virá no tempo de Deus, no kairós de Deus. Está preocupado com o quê? Ah, mas os seus anos estão passando, irmão. Daqui a pouco você vai morrer e a promessa não vai se cumprir. Se Deus prometeu, ele vai cumprir. Lembra de Abraão? Já com 100 anos. Com 100 anos. Quem, irmãos, humanamente falando, acreditaria que Abraão ia gerar um filho? Sara, com 75 anos, já estava, desculpe a expressão, já tinha dobrado o cabo da Boa Esperança e já estava lá
na África, já não tinha mais jeito, sob o ponto de vista humano. Mas a palavra que Deus falou não volta vazia. Jeremias 1:12. A minha palavra não voltará, então tinha que se cumprir. Com 100 anos, não importa. Projeto de Deus, quando Deus tem uma palavra que vai se cumprir, ele vai se cumprir. O problema é quando a gente quer dar uma ajudinha a Deus. É quando a gente quer achar que Deus vai fazer, mas do nosso jeito. Esse foi o problema que até hoje resvala no mundo, entre árabes e judeus. Até hoje esse problema, porque eles quiseram, Sara quis dar uma ajuda a Deus. Irmãos, a Bíblia diz, se não falha a minha memória, em Lucas 1:17, que para Deus não há impossível. Deus dá aquilo que Ele prometeu, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Tanto que está escrito em Jeremias 29:11. Eu bem sei os pensamentos que tenho acerca de vocês, que são pensamentos de paz e não de guerra. Então, o pensamento de Deus a nosso respeito, Deus não deseja o mal da gente. Deus não quer destruir a gente. Deus não quer fazer nenhum mal a gente. Deus não quer fazer a gente bater com o carro, a gente perder a nossa família. Deus não quer isso. Essas coisas acontecem como resultado das nossas atitudes, dos nossos vacilos, dos nossos erros. Mas Deus não faz isso para nós. Tem crente que fica achando um Deus carrasco, um Deus que está com chicote na mão. Não. Deus pode corrigir? Pode. A correção de Deus... eu vi uma frase no Face que eu achei muito interessante. Uma frase não, desculpe, foi um pôster onde a pessoa pegou uma varazinha de goiabeira e disse assim, essa aqui é a vara da primeira infância. E é assim que eu aprendi, não foi isso, Luiz? A gente vivia debaixo daquela vara. Aquela vara corrigiu melhor do que essas que temos hoje aí. Multiplicaram-se tanto as varas, mas o efeito delas não trazem resultados, senão aquela que a gente tinha no passado. Quem aqui levou umas varadinhas no passado aí? Olha só, irmão, a grande maioria. Vocês são contra isso? Se não fosse mal, vocês não estariam aqui. Como eu agradeço a minha mãe as varinhas de goiabada, de goiabada não, de goiaba, né? De goiabada. Goiabada não faz isso. Mas varas de goiaba, graveto, de goiabeira. De goiabeira, mas vai de goiabeira. Ai, Jesus, eu nem lembro mais disso, né, irmão? É tão passado isso. Glória a Deus por isso. Então, vem a palavra ainda elpis, que quer dizer, é uma palavra grega usada para referir-se ao ato de permanecer confiante em uma. Então, quando você pega a palavra esperança, elpis no grego, lá no Novo Testamento, ela refere-se ao ato de permanecer confiante em uma promessa. Mas o que é esperança? Eu procurei aqui usar apenas 3 considerações. Não entrei no conceito coloquial, no conceito popular de esperança, porque isso você já sabe. Mas à luz da psicologia, eu fui trazer um psicólogo, inclusive, e depois de um filósofo, que ele contraria um pouco a tese comum de esperança. Então, na psicologia, entram os psicólogos positivos que revelam que as pessoas com alto nível de esperança, elas obtêm o melhor desenvolvimento acadêmico. E essas pessoas que têm esperança, elas também têm uma maior capacidade de gerar ideias dentro de uma empresa, dentro de uma associação, de uma corporação, também gerar ideias e associações e detalhes, e ela possui também um elevado nível de consciência. Ela tem consciência um pouco mais ampla do que a grande maioria. Por que isso? Porque o nível de esperança é que faz a gente andar e faz a gente acreditar e caminhar. Quando às vezes tudo está ruim, que a gente acredita que vai melhorar, vai melhorar. Isso faz você encontrar ideias, propostas internas de melhorar. Então, essas muitas ideias, associações e detalhes de elevado nível de consciência se dá à luz da psicologia como esperança. Mas para quem possui um nível de esperança acima do ideal, ou seja,
quem possui um alto nível de esperança. A pergunta que não pode calar desta manhã é: como está o seu nível de esperança? Você ainda tem esperança de dias melhores? Você ainda espera o cumprimento das promessas de Deus na sua vida? Você espera alcançar aquilo que você planejou lá atrás? Você se lembra do que você planejou em 31 de dezembro de 2018? Se lembra ainda? Ou você já esqueceu? Ou seja, você já deixou na conta do tempo. Então, essas pessoas, os psicólogos positivos, revelam que possuem um alto nível. Com a esperança, nós conseguimos enfrentar os problemas e adversidades por meio de estratégias adequadas que aumentam as chances de atingir os objetivos. E isto é a psicologia, ou melhor, isso é a esperança à luz da psicologia. Ou seja, você que possui esperança, você tem mais chance de atingir os seus objetivos. Agora, se você já não espera, se você não acredita, nós estamos vendo aí o Brasil, em 9 meses, já mudar a face de muita coisa. Sim ou não? Só não vê quem é cego. Mas a economia já começou a dar sinais em pouco tempo. E eu disse uma frase algum tempo atrás que se simplesmente eliminasse a corrupção no Brasil, o Brasil seria um país superavitário. Só eliminando a corrupção, da onde sai de milhões, bilhões e bilhões pelo ralo por conta da corrupção. Se melhorar isso, já só o corte que tivemos em muitas áreas já deu uma melhorada. Meu irmão, a Ancine é patrocinada com recurso do governo. Não pode usar a Ancine para fazer um filme de Bruna Surfistinha. Meu Deus, pegar milhões lá para fazer filme pornográfico. Que história é essa? Então, como um país desse pode... E outra coisa, o limite era de 60 milhões, agora é 1 milhão. E é 1 milhão e se vira nos 30. É isso aí. Então, só isso aí já acabou a falcatrua. Muita coisa errada nessa nação e a gente está sentindo que está melhorando. A gente tem esperança, sim ou não? Então, é essa esperança que motiva. Se todo brasileiro tiver esperança... Ontem, no jogo do Flamengo e o River, eu acho que muita gente perdeu a esperança. Sim ou não? Eu falei para minha esposa, eu não sou torcedor de time nenhum, deixa claro isso, nenhum. Por isso que quando eu falo com isenção. Eu disse, olha, eu não falei como profeta, nada disso, nem por revelação, nada disso também. Eu simplesmente falei por falar. Falei, olha, o jogo vai começar... O River Plate vai fazer o primeiro gol e o Flamengo vai passar um sufoco muito grande até o final. Foi isso que eu falei com ela. E foi exatamente o que aconteceu. Só que, quando todo mundo já achava que não poderia acontecer, aconteceram 2 gols em menos de 3 minutos lá, ou 3 minutos. E aí virou a coisa. Sabe, aí quando perguntaram para um dos jogadores, você achava que tinha chance? Você acreditava? Ele disse, olha, nós aprendemos que o jogo só termina quando o juiz apita. E a gente aprendeu que nós temos que ir até o fim lutar, então a gente tinha esperança de virar o jogo sim. Isso valeu a pena para ele, né, e para milhões de outros brasileiros. Isso é só uma orientação, só uma ilustração. E a luz da filosofia, o que é a esperança? A luz da filosofia, aí eu trouxe o filósofo Sponville. Esperar é desejar sem poder. Preste atenção nisso. Eu não estou ensinando isso, eu estou trazendo a informação de um filósofo, Sponville, que diz, esperar é desejar sem poder. Isso significa que nós só esperamos que aconteçam coisas sobre as quais não temos o poder de fazer acontecer. Quem entendeu isso? Aqui, à luz da filosofia, você só pode esperar aquilo que você acredita que pode fazer acontecer.
E se você não acredita que pode fazer acontecer, então para a filosofia não é esperança. Pelo menos por conta desse filósofo que eu citei, que é um dos mais controversos. Então, eu tenho aqui 2 pontos. Um, aonde a esperança ela melhora o seu nível de desempenho acadêmico, nos seus relacionamentos também, e à luz da filosofia, que você só pode esperar o que você deseja, que pode conquistar. Mas isso para nós serve apenas como informação, como o que nos interessa é o que a Bíblia diz. Repita comigo, o que nos interessa é o que a Bíblia diz. Então vamos ver rapidamente aqui, à luz da palavra de Deus, o que é esperança. Porque a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Então, o que é esperança à luz da Bíblia? Como já mencionamos, esperança é uma palavra de origem grega, cujo sentido pode ser ampliado para nutrir expectativa por algo normalmente com prazer. Nutrir expectativa por algo normalmente com prazer. Isso é o que a Bíblia define. Então, no sentido bíblico, a esperança de cada um dos senhores é depositada em Deus. E se ela está depositada em Deus, ela gera confiança de que um desejo será atendido. Um desejo será atendido. Como diz Paulo lá em Romanos 15:13. O que Paulo diz em Romanos 15:13? Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença. Em crença. Para que abundeis em esperança, ou seja, para que você tenha uma grande esperança, pela virtude do Espírito. Então dependemos do Espírito Santo para fazer abundar essa esperança em nós. Eu poderia trazer aqui N exemplos para nós aqui, de como a esperança depositada pelo Espírito Santo pode ir além daquilo que nós pensamos. Porque Efésios 3:20, quando eu chamo aquele texto de o superlativo de Deus, e se você puder botar na tela, você percebendo aquilo ali, você vai ver Efésios 3:20, é realmente o superlativo de Deus, porque tudo ali está no superlativo, abundantemente mais, além de tudo. Olha só, todas as palavras que são colocadas ali em Efésios 3:20, é isso? Já está na tela? O que está dizendo lá? Espera aí, vamos por palavra. Para fazer tudo, mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Eu confesso aos irmãos que só o Espírito Santo pôde inspirar Paulo a fazer essa definição. Por quê, pastor? Porque ele usa umas palavras que empurra para, desculpe essa palavra, né? Mas empurra para o superlativo. Por quê? Tudo que está ali é grande. Olha o que está dizendo o texto. Ora, aquele que é poderoso, ele então é para fazer. Ora, uma pessoa poderosa pode fazer tudo. Agora, tudo, aí muito, mais, abundantemente, além daquilo que pedimos, além daquilo que pedimos. Você pede uma coisa a Deus, Deus vai te dar além do que você pediu. Isso, irmãos, é algo extraordinário. Por isso, essa é a esperança depositada que abunda em nós pela virtude do Espírito Santo. É o Espírito Santo que coloca isso. Ademais, a esperança está associada à fé. Fé e esperança caminham juntas. Você espera e acredita que vai receber. Você espera e
confia que vai receber. E quais são os fundamentos da nossa esperança? Ora, se a Bíblia diz, então, o que é a esperança, e esse é o melhor conceito que temos, nós vamos ver os fundamentos. Então, a base da nossa esperança é a ressurreição de Cristo. Por quê? Porque o cristianismo está fundamentado na ressurreição de Cristo. Aí nós vamos lá para 1 aos Coríntios, no capítulo de número 15. Para nós lermos, não está na nossa lição, mas é preciso a gente ler esse texto. 1 aos Coríntios, capítulo de número 15. E vamos a um versículo que nos diz assim, que Cristo foi visto por mais de 500 irmãos, versículo 6, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. E Paulo vai falando aqui o que aconteceu, né? Ele diz aqui que Jesus foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia e tal. E mais adiante, mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos, foi feito as primícias dos que dormem. Versículo 20. Então foi o primeiro homem a ressuscitar na história do universo, foi Jesus. Nenhum outro ressuscitou. Todos os que aconteceram na história relatada na Bíblia, as 8 narrativas, são chamadas de, quem se lembra? Restauração à vida. Não foi ressurreição. Ressurreição, só Jesus ressuscitou. Então ele diz, versículo 17, o que está escrito aí no versículo 17? Então, se Jesus não ressuscitou, a nossa fé é por isso que o cristianismo se baseia na ressurreição de Jesus. Porque se ele vive, nós também viveremos. Porque se ele ressuscitou, os que em Jesus dormem também ressuscitarão. Por isso, o fundamento da nossa esperança, e isso é o que é esperança. Por isso que Paulo, lá em 1 de Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 13, ele vai dizer assim, não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes, como aquelas pessoas que não têm essa esperança. Vocês não podem ser pessoas sem esperança de que os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Paulo afirma isso. Então, se o mundo não crê, é problema do mundo. As pessoas do mundo não creem, é problema das pessoas do mundo. Mas nós cremos. Por quê? Porque se Jesus ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Ou seja, a base da nossa esperança é a ressurreição de Cristo, pois nela se firma o cristianismo. Contudo, aconteceu na igreja da Macedônia a influência de um pensamento grego. O grego não acreditava na ressurreição, porque achava que a nossa natureza é tão ruim que depois de morto, o homem vira pó, acaba, não tem mais jeito. Por quê? Porque a nossa natureza é má. Mas com Paulo, sabendo que a influência grega ministrada sobre a ressurreição era contrária à palavra de Deus, Paulo contra-atacou esse pensamento, esse falso pensamento, usando o quê? A arma que nós temos, qual é? A palavra de Deus, as escrituras sagradas. Então Paulo pegou as escrituras e falando aos irmãos, vocês não podem ser ignorantes acerca dos que já dormem no Senhor, porque Deus os tornará a trazer com ele. Aí ele fala assim, isso não é, eu estou agora conjecturando, estou fazendo abrindo parênteses, e Paulo estava querendo dizer assim, e isso não é um conceito meu, isso eu não aprendi no seminário, isso eu não estudei, eu não li livro de nenhum grande autor. Eu estou dizendo isso para vocês pela palavra do Senhor, que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, e juntamente com eles nos encontraremos com o Senhor nos ares. Então Paulo contra-atacou
a igreja da Macedônia, que estava sendo infiltrada por esses pensamentos. Assim, é importante a gente também ampliar as bases, as verdades probatórias e fundamentais de nossa esperança. Nós precisamos ampliar isso, esse estudo. Nós precisamos ter mais base para a gente consolidar nossa esperança e repassar isso para outras pessoas. Porque se o mundo não crê, é porque está faltando também a gente levar essa verdade para o mundo. Quem está entendendo isso? Então, primeira coisa, assim é importante ampliar a base para outras verdades probatórias. Quais são essas verdades que são probatórias, quer dizer, que são provas de verdade e também, além disso, são fundamentos da verdade. Primeiro, a fidelidade de Deus. Em Jeremias 1:12 está escrito: eu velo pela minha palavra para a cumprir. Todas as vezes que chegava o verão, a amendoeira brotava. E todo mundo já sabia, está chegando o verão. Então, olha lá, está brotando. A fidelidade de Deus faz com que os tempos, as coisas aconteçam no tempo. Vocês estão vendo as estações. O que está escrito lá em Gênesis se cumpre nos nossos dias, na nossa vida. Então, a fidelidade de Deus é fundamental para a gente acreditar. Nós não podemos ter dúvida disso. Porque ele diz: eu velo pela minha palavra para... Você crê nisso? Amém? Você pode aplaudir o Senhor, então? Alguns textos a gente poderia ler, mas são muitos textos. Eu pediria só o pessoal para deixar assim quase que na ponta da agulha. Eu poderia citar alguns, não tem como escolher aqui. Mas o texto de 1 Coríntios 1:9 diz assim: fiel é Deus que nos chamou para a comunhão. Então Deus é fiel. Fiel é Deus que nos chamou para a koinonia. Foi Deus que nos chamou para isso. Não é um pastor, ou um líder, ou um apóstolo, seja ele quem for, que faz esse chamamento. Quem nos chamou para a comunhão foi o próprio Deus. Fiel é Deus que nos chamou para estarmos juntos, sentados na mesa. Então, isso fala da fidelidade de Deus. O segundo fundamento, primeiro, a fidelidade de Deus. Deus não falha. Então, nós temos confiança de que aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. A segunda coisa são as Escrituras Sagradas. Nós cantamos o hino 300 da harpa cristã, que diz que nossa esperança é a sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã raiar. Então, nós temos como base as Escrituras Sagradas. E a letra, mas a despeito da bela letra dessa canção, que é um dos hinos mais lindos da nossa harpa, nossa esperança, a nossa esperança, Romanos 14:9, pessoal na tela, nossa esperança está consubstanciada no testemunho da sua palavra. O que diz esse texto de Romanos 14:9? Amém? Então, a nossa esperança, primeiro fundamento, a fidelidade de Deus. O segundo, as Escrituras Sagradas. Terceiro, a infalibilidade divina. A Bíblia garante que Deus nunca falhou. E a nossa experiência é de que Ele não falha e não falhará. Tem até um corinho que nós cantávamos quando era garoto pequeno lá em Barbacena, né? Que falava isso, que não falhará, não falhará. Então a nossa esperança está fundamentada nisso. Quarto lugar, a nossa esperança está fundamentada também em Jesus Cristo. Colossenses 1:27. Podemos ler esse texto? Toda a igreja? Colossenses 1:27. Então, Jesus Cristo é na própria pessoa de Cristo, é a base da nossa esperança.
A quinta coisa que fundamenta a nossa esperança é a imutabilidade do seu propósito. Deus não é como a gente, que fica mudando de ideia toda hora, mudando de propósito, quer fazer uma coisa. Tem pessoa que termina a faculdade e depois fala assim, pô, não era isso que eu queria. Aí começa tudo de novo. Agora eu vou fazer outra faculdade. Aí faz. Aí o cidadão se forma engenheiro, depois quer fazer direito. Eu antes, falando com o médico, eu me apresentei para ele e disse, já que tem hora que a gente não é considerado, eu acho que todo cidadão deveria ser respeitado. Todo cidadão. Eu querendo falar que minha filha está internada aqui nesse hospital, agora é o Hospital do Coração, né? Ela foi internada na sexta-feira e a gente não sabia de nada. Eu não sabia nem como é que estava a casa dela e tal. Depois que o meu neto conseguiu pegar a chave, o esposo dela foi lá abrir a casa e ver os cachorrinhos e tal. E a gente não sabia o que ela precisava. Eu fui lá ontem pela manhã, não deixaram eu entrar para falar com a senhora. Eu só queria falar com ela se ela está precisando de alguma coisa, porque a gente não soube de nada. Eu sou o pai dela, eu tenho direito de saber. Não pode entrar, então eu quero falar com o médico. Quero falar com o médico. Aí o médico veio, eu me apresentei para ele. Eu sou o doutor Paulo Afonso Generoso. E ele falou assim, o senhor é médico? Eu falei, não, eu sou advogado. Ele falou, eu estou estudando também advogado. Aí depois eu falei assim, pô, para que o médico vai fazer direito? Entendeu? Os nossos propósitos, eu falei, o que o médico está fazendo direito? Eu tenho um amigo que ele é construtor. Construtor, lá em Cabo Frio. Aí ele falou que ia fazer faculdade de direito, ele é engenheiro. Aí o colega dele falou, rapaz, tu vai fazer faculdade de direito para quê? Se você precisar do escritório, contrata um escritório. Se você precisar do advogado, contrata um advogado. Você tem que focar naquilo que você aprendeu, cara. Senão você desvia o foco, senão você não... Eu sou médico, mas... Não, senhor, que o réu não fez isso. Espera aí. Não, deixa eu cortar isso aqui. Quer dizer, você não pode misturar, são coisas antagônicas. Não tem nada a ver um médico ser advogado. Pode ser, mas tem sentido. Significa dizer que quando a pessoa não está consolidada naquilo que escolheu no passado, de repente ele quer mudar de opinião já depois de tanto tempo. Tem um menino agora de 9 anos, que vocês já devem ter ouvido falar nele. Esse garoto de 9 anos terminou a faculdade. Terminou a faculdade. Ele agora quer fazer, e fez uma faculdade que eu agora não lembro, mas de alto nível. 9 anos de idade esse garoto. Esse garoto é um gênio, né? A televisão fez uma reportagem com ele. E agora vai fazer doutorado e mestrado. Ou seja, esse menino com 9 anos, quando ele tiver com 20, ele é um gênio. Já é um gênio hoje, com 9 anos, terminar uma faculdade, né? Agora, as pessoas têm que definir o que querem e pedir a Deus para guiar, até nas nossas escolhas. Os adolescentes, por exemplo, têm muita dificuldade. Quando chega essa idade aí de 17, 18 anos, o que é que eu vou ser na minha vida? Eu, quando era garoto, queria ser contador. Quando eu entrei na contabilidade, eu falei, já não quero mais. Quero ser outra coisa. Aí fui trabalhar em empresa. Depois eu vi que o corpo jurídico da empresa estava crescendo. Eu falei, então quero ser advogado. Terminei de ser advogado. Aí Deus falou assim, você não vai ser nenhuma coisa nem outra, vai ser pastor. Segura aí. Aí eu tive que largar tudo. Vou fazer o quê, né? Porque Deus não conduz a nossa vida? Então, Deus sabe de todas as coisas. Então, você não fique triste se aquilo que você planejou não aconteceu, mas aquilo que está no coração de Deus, Ele vai transmitir para você. Ele vai te dar. Outro fundamento da esperança é a imutabilidade do seu propósito, né? Ou seja, olha o que está o texto. Desculpem, o que está escrito no texto de Hebreus 6:17. Porque, querendo Deus mostrar mais abundantemente olha só, Deus nem precisa disso, né? Deus nem precisa. Mas Ele mostra mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa. Cadê os herdeiros da promessa aqui? Se interpôs com juramento. Meu Deus, o que o autor aos Hebreus estava querendo dizer? O autor aos Hebreus estava dizendo o seguinte, ele afirma que essa esperança para nós é como uma âncora. E todos nós sabemos o que é âncora.
é aquele instrumento que fixa temporariamente o navio em algum local que você deseja parar. Você parou o navio, joga a âncora, aí ele fica parado ali. O autor está dizendo isso. Esse instrumento que fixa temporariamente naquilo que você deseja. Então, Deus é imutável. Deus nele não há não há sombra de dúvida, nele não há variação. Deus não trabalha pelas circunstâncias, no sentido de que, como nós, se tudo vai bem, a gente dá glória, se tudo vai mal, a gente reclama. Deus não trabalha com essas propostas nossas. E a sexta coisa que fundamenta a nossa esperança é o quê? Mas está muito fraco. A Bíblia menciona isso 1845 vezes, sendo 1527 no Antigo Testamento e as demais 345 no Novo Testamento, dizendo que Jesus voltará. E essa expressão que Jesus voltará, elas estão prometidas, quer por promessas mesmo, profecias, e próprio Jesus declarando isso. Lá em João 14:3, ele diz: "E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo." Guarde essa frase. O Senhor vai me levar para Ele mesmo. "Para que aonde eu esteja, estejais vós também." Essa é uma promessa. Quem crê nessa promessa? Se você crê, pode esperar que se você não partir antes, no dia do arrebatamento, você vai estar com Ele. Mas, pastor, o que a Bíblia diz sobre a esperança? Bom, fazendo uma análise, a Bíblia menciona 110 vezes a palavra esperança, e eu pude analisar um por um desses textos. Eu li todos esses textos, um por um, e depois de ler um por um, depois eu fui criando os tópicos, criando os argumentos desses tópicos, para me entender um pouco mais da esperança. Eu faço muito isso. Eu pego a palavra, tipo a palavra fé. Aí eu pego a palavra fé no Antigo, no Novo Testamento, e vou lendo versículo por versículo, um por um. Depois de ler todos os versículos, em determinado momento eu já tenho pensamento acerca de um. Aí eu já pinço ele, copio e colo e coloco. A fé é isso. Aí depois, a fé é isso. Aí vou lendo assim. É assim que eu faço. É assim que eu encontro essas informações que vocês têm aí no tópico de número 3, onde eu digo aqui que a Bíblia não apenas nos dá um conceito de esperança, a Bíblia amplia o volume de informações. Então, se você tem o conceito, você abrindo o leque da Bíblia, você vai ter muitas outras informações. Isso não precisa estar em livro, isso está na Bíblia. Quem entendeu? Então, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz tipos de pessoas com esperança. Ela cita isso. Pastor, isso é importante? Se está escrito, é importante. Por exemplo, o pobre, o hipócrita, os ímpios e os justos. Esses nomes são citados. Por que se cita a esperança dos ímpios? Porque os ímpios também têm esperança, mas diferentemente da esperança dos salvos. Porque a esperança dos ímpios está consubstanciada no que ele acha, no que ele imagina, no que ele pensa, ou então pelo nível de informações que ele obtém do mundo exterior, pela mídia, pelo jornal, pela TV e tudo mais. Teve uma pessoa que me fez uma crítica, porque eu falei essa semana mesmo, semana passada, né, que é o primeiro dia de domingo é hoje, primeiro dia da semana é hoje, eu fiz uma crítica a esse chamado movimento radical. Nós temos um irmão aqui que fazia isso, e eu me lembro muito bem dele. Ele desapareceu da igreja. Aí, quando eu vi aquilo, eu comecei a juntar as pecinhas. E depois eu recebi o testemunho de uma pessoa. E recebi de outra. Aí eu comecei a trabalhar isso na minha cabeça. Eu acho e entendi que isso não é bom para o crente. Mas, pastor, por que não é bom? Porque eu pedi para uma irmã, a irmã falou assim: o senhor nunca experimentou, como é que o senhor pode saber se é bom ou se é ruim? Eu falei: irmão, tem muita coisa na vida que eu não preciso experimentar para saber se é boa ou ruim. Se tudo na vida fosse experimento, então eu tinha que experimentar cocaína para saber que é boa ou não.
eu tinha que experimentar maconha para saber que é bom ou não, eu tinha que experimentar separar da minha esposa e me unir com uma outra mulher para saber se é bom. A vida não é feita disso. Nós temos uma coisa em nosso coração chamada fé. A fé é a prova daquilo que não se vê. Então, eu passei a me manter posicionalmente contra esses movimentos radicais. Até pedia a um irmão, falou, não bote camisa de radical aqui na igreja, pelo amor de Deus. Por quê? Porque parece que a gente está achando que a Bíblia não é suficiente, que a palavra de Deus é suficiente. A palavra de Deus é suficiente. A palavra de Deus não precisa... O Evangelho tem um vídeo que está no meu Face, que eu vou passar para vocês verem. Uma mensagem de 2 minutos de um pastor. E ele bate pesado nisso. A gente está criando muita firula. A gente está criando muito movimento. Lembra do movimento G12? Lembra? Que aquilo é bom, vai fazer acontecer. MDA. O que mais? O riso. A unção do riso. Todo mundo indo para Pensacola. Eu estive lá perto. Aí, pastor, vamos lá em Pensacola, que lá tem a unção do riso. Depois veio a unção do leão. Quem se lembra da unção do leão? Uma artista famosa aí no meio gospel. Andando no palco como leão. E tinha a unção do macaco também, da hiena. Tanta coisa, tanta firula. O Evangelho não precisa de moletas. E outra coisa, eu não quero mexer com as minhas emoções. Eu quero criar isso com substância, eu quero consubstanciar a minha fé em Cristo Jesus. O Evangelho de Jesus é o que Paulo disse, eu temo que você se afaste da simplicidade do Evangelho. E está todo mundo achando que botar uma tela aqui de LED, que vai custar 300 mil reais, que vai atrair as pessoas. Jesus disse que quando eu subir ao céu, a todos atrairei a mim. Ninguém vai inventar a roda já foi inventada. Então, qualquer movimento que não tem base escriturística para mim, está fora do meu vocabulário, do meu contexto, da minha agenda e da minha performance. Não creio em mudança. Se Jesus ficou 3 anos e meio aqui, pregando o Evangelho, ensinando aqueles cabeçudos lá, teve gente que se desviou, imagina a gente fazendo 3 dias de movimento, achando que isso vai mudar a nossa vida. Não vai mudar nada. Mexe com as suas emoções. Pastor, tem errado isso. Não estou dizendo que é errado. Eu estou dizendo que eu não concordo com isso. E avisei a todos que eu não aprovo mais nenhuma pessoa para fazer esse movimento. Não aprovo. Quem quiser ir, eu não posso deter ninguém. Você vai sem a minha autorização. Por quê? Porque eu não tenho base para endossar isso. Porque esses movimentos todos acabam, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Achar que a gente precisa de fazer... Nós não estamos formando homem-bomba. Não estamos formando homem-bomba. Quem faz isso é o islamista, o Islã, que está formando homem-bomba. Nós não precisamos formar. E preparar crente para perseguição também não. Sabe por quê? Porque os crentes de hoje são tão mimados que basta um puxão de orelha que ele vai embora da igreja. Vocês acham que vão aguentar uma perseguição? Vão aguentar a pressão? Vão nada, 3 dias de treinamento vai dar? Vai nada, eu estou aqui há 23 anos, tem gente que não aprendeu muita coisa. Imagina com 3 dias. Então não me venham contar falácia, porque eu não sou criança. Não só a minha idade, mas a minha formação, a leitura da Bíblia que eu faço, não me dá base para acreditar nisso. Eu autorizei, mas eu não autorizo mais. Eu falei assim, eu quero ver o que vai dar. Então tem um irmãozinho que eu vou ver se eu pego a foto dele, para ligar para ele, que eu não guardo o nome de todo mundo, infelizmente eu tenho essa dificuldade, mas ele chegou, não, pastor, aquilo não é bom, o senhor tem que fazer, não sei o quê, e tal, aquilo maravilhoso, aí, irmã, pastor, o senhor tem que fazer, eu falei assim, eu não vou fazer nada, eu já fiz, já aceitei Jesus, e houve uma mudança radical na minha vida. Se você não for transformado por Jesus Cristo de Nazaré, ninguém vai mudar nada na sua vida. Mas eu vou aprender a ser mais obediente, então eu vou rasgar a Bíblia. Eu vou aprender a ter comunhão com a igreja. Então, o que eu estou pregando aqui não está valendo de nada. Se esses anos todos, o que eu prego? É comunhão. Eu tenho um texto que eu não esqueço nunca. 1 Coríntios 1:9. Fiel é Deus que nos chamou para... Isso é pregação quando eu falo isso. Então, se você não precisa disso, e precisa desses movimentos aí um pastor mandou uma mensagem para mim indicar várias pessoas da minha igreja. Ora, vá plantar batata, meu irmão. Pelo amor de Deus. Não vou fazer isso mesmo.
indicar para fazer esses movimentos. Eu não quero, eu não gosto disso, não concordo com isso. E falei que eu vou promover um debate sobre isso com homens renomados, para que o povo fique atento, porque eu me lembro muito do show da unção do riso, do reteté, do choro compulsivo, do desmaio. Eu peguei tudo isso, meu irmão. O dente de ouro, eu filmei, irmão. Eu filmei, eu estava lá, junto com a minha filmadora, uma 230 da Panasonic, eu estava lá, e o cara, aqui, o meu dente de ouro, ora bolas, será que Deus está preocupado com tanta gente cancerosa botar dente de ouro na sua boca, meu irmão? Para com isso. Mas eu filmei, o irmão disse que recebeu, aí o cara vinha com o espelho, ele olhava aqui, nasceu a obturação aqui, que era de amálgama, se transformou em ouro. A igreja assim, irmãos, eu nunca vi uma mensagem tão fria, tão pálida quanto aquela do pregador, e depois aquela oração para falar assim, dente de ouro. Eu filmei isso, eu tenho ainda aquelas fitas cassete grandes de DVD, daquele DVD, não, como é que chamava aquilo? VHS. Então não me venham, eu passei por isso, meus irmãos. Passei por esses movimentos todos. Não vi nada, todo esse movimento caiu. Sabe o que permanece? A escola bíblica dominical, o culto de adoração a Deus permanece. Esses movimentos vão acabar. E eu vou profetizar aqui do altar. Eu não dou 3 anos para esses movimentos serem varridos da terra. E vai surgir outros. Nós não podemos transformar a igreja no samba do crioulo doido. Precisamos ter... Eu vou velar pela palavra de Deus até morrer. E vocês estão testemunha. Porque para mim o que prevalece é a palavra de Deus. Então, tipos de pessoas com esperança. O pobre, o hipócrita, o que pode acontecer com a nossa esperança? Agora preste atenção, ela pode acabar. Sim ou não? Ela pode também ficar frustrada. Isso tudo está na Bíblia. Eu não posso ler todos os textos, estudar isso com vocês, porque é muita coisa, né? Ela pode perecer. Agora, o pior, ela pode ser arrancada. Ela pode perder-se. Ela também pode ser cortada. A esperança, agora preste atenção nisso, ela pode fugir em determinadas situações. O texto que nós mencionamos aqui de Atos 27 e 20, Paulo e Lucas, quiçá poderia ter outra pessoa, nós não sabemos, mas a história diz que Paulo e Lucas estavam naquele mar Adriático quando vê aquele vento chamado Euroaquilão, que está lá no versículo 14, e de repente deu neles um vento chamado Euroaquilão, um vento nordeste, que o barco ia lá e a coisa, 14 dias dentro do mar. A situação estava tão terrível, que Paulo, pode colocar o texto na tela, que o Paulo disse assim, perdemos a esperança de nos salvar. Então eu pergunto a vocês, há momentos da nossa vida que nós perdemos a esperança? Paulo fez isso. E foi-se, o que está escrito ali, irmãos? Que eu não quero me virar para ler. Preste atenção, ele diz que fugiu toda a esperança de... Mesmo assim, quando você perder toda a sua esperança, Deus vai mostrar para você que Ele é fiel. Deus vai provar para você. Então, você pode perder a esperança, como aconteceu aí com Paulo. Agora, terceiro lugar, em que não podemos depositar nossa esperança. Ou em quem não depositar nossa esperança. Primeiro, no ouro. Segundo, nas riquezas. Meus irmãos, essa semana, foi ontem? Não, sexta-feira. Em 1991, eu comprei 600 mil ações da Uzi Minas. Que ano foi? 1991. 600 mil ações da Uzi Minas. Eu tenho lá o comprovante, autenticado direitinho, está lá comigo, está custodiada num banco desses aí. Eu liguei para o banco, que eu tenho conta já há quase 30 anos, perguntando assim, eu quero vender essas minhas ações dessa companhia. 600 mil ações. E ele falou assim, doutor Paulo, o senhor está milionário.
Pelo preço das ações hoje, o senhor vai conseguir aí uns 4 milhões nas suas ações. Já pensou, irmão? 4 milhões de reais. Meu Deus do céu. Primeira coisa, eu não ia nem comprar uma passagem para ir para Cascadura, nem para ir para Nova Iguaçu. Eu já ia viajar. 4 milhões. Qual não foi a minha decepção quando eu verifiquei que as ações que eram de 1.000 passaram para 1. Aí, no final das contas, eu tenho 600 ações. As ações caíram tanto que eles agruparam. De 1.000 ficou uma ação. Então, de 600 mil, ou seja, eu hoje teria lá, na verdade, era mais de 4 milhões. Eu, pela cotação de sexta-feira, eu deveria ter 8 milhões de reais lá em ações. Eu passei a ter 3 mil reais de 600 mil, 4 mil lá de ações. Dá para você confiar no ouro? Dá para você confiar nas riquezas? Porque tudo isso pode. De todas essas pessoas que ganharam dinheiro na loteria esportiva, na cena, muitos deles já estão falidos. O dono do hotel Copacabana Palace, o Playboy, perdeu tudo. Um cidadão que ganhou muito dinheiro lá na loteria esportiva, que quando ele quis vir ao Rio de Janeiro, não tinha voo para ele, ele alugou um avião só para ele. Gastou uma fortuna. Tudo isso que eu estou falando tem reportagem na TV. E foi perdendo tudo, hoje está pobre, não tem nada. Então, a esperança do crente não está na riqueza, não está no ouro. Ela está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, não podemos depositar esperança também na pessoa. Não, eu vou casar com esse homem vai me fazer feliz. Depois que você está se divorciando porque foi agredida, porque ele traiu. Então, não se pode depositar esperança. Isso não quer dizer que você não vá fazer isso, pelo amor de Deus. Mas, em primeiro lugar, fundamente sua esperança em Deus. Sempre em Deus. De onde vem a esperança? Ela não vem dos estudos, não vem da política, não vem da cultura. Ela vem de Deus. O Salmo 62, da nossa lição aí, ó, versículo 5. A minha alma espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Se você já não tem esperança de dias melhores, continue esperando em Deus, porque se não vier para o Brasil, vai vir para você. Vai vir para você. Não perca a sua esperança. Fala para o teu irmão do lado. Não perca a esperança. Não perca. Como deve ser a nossa esperança? A nossa esperança, a Bíblia fala sobre alguns tipos de esperança. A esperança vã, a esperança viva, a esperança bem-aventurada, a esperança melhor e a esperança adiada. Esse texto da esperança adiada é interessante, que vamos ler ele aí, Provérbios, faz a pessoa ficar com o rosto fechado. Provérbios 13, 12. O que diz o texto? Quem entendeu isso? Como deve ser a nossa esperança? Primeiro, ela tem que ser firme. 1 Coríntios 13 e 13. Inclusive tem um hino, né, que a gente gosta muito da harpa, mas não pode pegar a harpa e transformar em versículos bíblicos, né? Mas está um hino que firme nas promessas de Jesus. Firme, sim, firme nas promessas de Jesus. 1 Coríntios 13 e 13, o que está escrito? Então permanecem a fé e a esperança. A sua esperança está permanecendo? Será que você já está titubeando por conta das situações que fazem a gente perder em determinadas situações a esperança? Você já está perdendo ou você está alimentando essa esperança? Irmãos, em qualquer circunstância, a sua esperança em Deus
de que você vai conquistar, que você vai conseguir, que você vai melhorar, que as coisas vão acontecer, se essa sua esperança foi depositada em teu coração pelo Senhor, não fique apavorado, preocupado, porque ela vai acontecer na sua vida. Não no seu tempo, mas no tempo dele. As promessas não serão aniquiladas, elas não podem ser aniquiladas. E a esperança quanto ao futuro, né? Em Jeremias 31:13. Agora, a maior esperança nossa está em ser liberto, que haverá libertação dos filhos de Deus. Essa é uma grande esperança da igreja. Agora, o que é que eu faço com a minha esperança? Primeiro, a Bíblia vai nos dizer lá em Romanos 12:12, que nós temos que nos alegrar na esperança. Alegrai-vos na... Então, se você não conseguir se alegrar na esperança, você vai entrar em depressão. Vai entrar em depressão. O crente tem que se alegrar na esperança. Outra coisa, mantê-la inabalável. Ainda que todo mundo chegue, isso não vai dar certo não, pastor. Isso não adianta não. Irmãos, o que eu já passei aqui, e algumas poucas pessoas que estavam desde o início, Zilá, por exemplo, que estava comigo, desde o início, Zilá está antes de mim. Muitos irmãos aqui sabem que, não é verdade? A gente teve momentos aqui, não é, Luiz? Difícil. No primeiro mês que eu vim para cá, eu não tinha dinheiro para pagar o aluguel da igreja. Foi no mês de setembro de 96. Como é que eu vou arranjar? Na época era R$ 1.276. Como é que eu vou conseguir R$ 1.276 em 97? Em 97. Desculpe, em 96. Setembro de 96. Eu não tinha dinheiro para pagar. Eu me lembro que eu acordei, eu trabalhava. E acordei 2 horas da madrugada, fui lá para o terraço da minha casa, morava na Trindade, levantei as minhas mãos e falei, Deus, se o Senhor me colocou naquele lugar, o Senhor vai prover um meio de eu pagar esse aluguel. O aluguel vence, Senhor. Isso foi numa sexta-feira, de sexta para sábado. O aluguel vence na quarta-feira. E eu não tenho dinheiro para pagar o aluguel. Mas eu espero em Ti a providência. E vim para o culto de domingo, a oferta de R$141, meu irmão. Mas pagar o quê? Aí chegou na terça-feira, eu já contei essa experiência aqui 565 vezes, uma irmãzinha me parou ali, que era merendeira do Brizolão. Quem se lembra do Brizolão aí? Era merendeira. Ela chegou, pastor, eu quero falar com o pastor, irmão, agora eu vou começar o culto. Depois de terminar o culto, eu falo com a senhora. Quando terminou o culto, a irmã veio correndo, aí tinha uns pastores, vieram falar comigo, eu falei, irmã, aguarda, eu vou atender a irmã, com certeza. Aí atendi os pastores, a irmãzinha muito agitada. Aí me chamou lá para a secretaria, que o meu gabinete era aqui embaixo, onde hoje é a cantina. A cantina não, a secretaria ali do Ministério Infantil, ali que era o meu gabinete, e não tinha aquela cantina ali. Aquilo ali era tudo aberto. E eu cheguei lá, pois não, irmão, senta aí. Pastor, aí pegou a bolsinha dela, tirou um dinheiro, pastor, eu vim trazer o meu dízimo. R$900, o dízimo da irmã. Eu vendi, pastor, um terreninho lá e vim trazer meu dízimo. Ele era merendeira do Brizolão. O irmão Alberto, que era o tesoureiro da igreja, já estava indo embora, porque todo mundo já estava indo embora, final de culto. Eu falei, Alberto, aguarda um pouquinho aí. Botei a minha mão, irmão, coloca sua mão aqui sobre esse dinheiro, coloquei a minha mão. Falei, Senhor, muito obrigado, porque eu esperei uma solução em Ti e ela veio depois que terminou o culto. Mas veio. Eu já tinha o dinheiro para pagar o aluguel. Então, não desonrei o compromisso que eu assumi. Desde que eu assumi, no dia 12 de agosto de 96, não deixei. Até quando eu disse, numa quinta-feira aqui, que nós não queríamos pagar aluguel, queríamos comprar o prédio, e Deus honrou essa palavra também. Então, você às vezes pensa que não, já terminou o culto, não vai dar mais tempo. Deus já estava lá, a irmã estava com R$900, irmã. Estou falando em setembro de 1996. Vê? É dinheiro, não era? Só você atualizar esse dinheiro, não sei quanto dá aí, mas atualiza isso aí para você ver. Então, vale a pena esperar e confiar em Deus. Por quê, pastor? Porque a gente se alegra na esperança e mantenha inabalável. Não nos mover dela também, Colossenses 1:23. Está pronto, preste atenção nisso, a responder a quem nos questionar sobre a esperança. Você tem que estar pronto para responder. Não, mas você não vai conseguir isso. Não, eu vou. Mas não vai, você não tem capacidade para isso. Não, mas Deus vai me dar. Vai acontecer e vai acontecer. Ou seja, nada, exclusivamente nada,
pode abalar a sua fé. Diga comigo assim: nada, nem ninguém pode abalar a minha esperança, porque ela está firmada em Deus. Então, está pronto para responder. Você espera isso? Espero. E Deus governa. Diga comigo: Deus governa a nossa esperança. Vamos ler isso para ganhar tempo? Vamos juntos. Quando falamos de esperança, falamos de uma necessidade do ser humano, de um desejo bom que passa a ocorrer com alguém, de um sentimento, de algo que se torne real. Todavia, quando falamos de esperança em Deus, tudo passa a ter verdadeiro sentido, pois além de Deus ser o autor da esperança, tem o governo sobre ela, conforme extraímos de Romanos 15, 13, que diz: ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Então, em primeiro lugar, o nosso Deus é o Deus da... Ou seja, ele é o fundamento também da esperança. Segundo, sendo ele o fundamento, nossa esperança deve ser construída nele. Terceiro, a esperança do salvo transbordará. Em que ela se transborda? Em esperança. A esperança se transborda em esperança. A esperança se transborda em... Em quarto lugar, o Espírito Santo produz o que em nossos corações? Amém? Então o Espírito Santo produz também a nossa esperança. Em quinto lugar, o Deus da esperança nos enche dos frutos do Espírito, na medida da... E em sexto lugar, Jeremias, porque teus filhos voltarão para os teus termos. Essa é uma palavra profética para você, minha irmã. Os teus filhos voltarão para a casa do Senhor. Teu parente que está afastado vai voltar. E pastor, por que ele vai voltar? Porque Juízes 16, 22, rasparam a cabeça de Sansão, mas não mataram a raiz. Quem tem a raiz do evangelho vai voltar. Vai voltar. E em sétimo e último lugar, Deus tem planos para a nossa vida e nos dá a esperança de um futuro melhor. Eu bem sei, diz o Senhor, os pensamentos que tem acerca de vós. Pensamento de paz e não de guerra. Então Deus tem esperança. Concluindo, a esperança está ligada à fé. Porque a pessoa com esperança acredita em uma coisa que ainda não e que está onde? Está no futuro. Você consegue pegar? Você consegue palpar? Você consegue enxergar? Não. Você crê porque está no futuro por causa da sua fé. A fé faz você esperar. Irmãos, aquilo que eu falei, nós não podemos esperar o impossível, no sentido de alguma coisa esdrúxula. Não, nós não estamos falando desse tipo de esperança. É como se eu falasse aqui que a irmã Terezinha vai fazer um curso para ser modelo aqui na Betel. Não existe isso, irmãos. Eu vou ser jogador de futebol e vou jogar no Flamengo. Não existe isso. Então não espera uma coisa que não tenha lógica, que não tenha, sabe? Tem gente também que faz umas petições a Deus aí complicadas. Eu me lembro do camarada que pediu para o pastor orar para ele, ele viu uma irmã linda chegar na igreja, ele queria casar com a irmã, dobrou o joelho e falou: pastor, ora por mim, pastor, porque eu preciso casar, eu quero casar. Aí o pastor, tudo bem, irmão, dobre o teu joelho. Aí botou as mãos sobre ele e falou assim: Senhor Deus, abençoa este teu filho, Senhor, que está querendo casar. Dá vitória para ele. Aí o irmão: não, pastor, vitória é muito feia, pastor. Era uma irmã chamada Vitória na igreja. Então, você quer a moça mais bonita, meu irmão? Você quer a irmã mais bonita? Para com isso. Você quer jogar futebol com 67 anos? Não vai, irmão. Mas não vai. Então, a gente tem que ser lógico, não é verdade?
O que você está esperando pode acontecer? Pode. Deus pode te abrir uma porta de emprego? Mesmo com você com 80 anos? Pode. Deus pode tudo. Agora, tem coisas que a gente sabe que você não deve pedir. Eu não quero ser jogador do Flamengo, não tenho condição. Nem do Vasco. Então, irmão, peça isso. Deus é a esperança de todo cristão, pois Ele sempre cumpre o que Ele promete. Por isso, fechando tudo que nós aprendemos aqui hoje, olha o que diz Paulo em Romanos 12:12. Dá um sorriso aí, irmão. Alegre-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação e perseverem em oração.